Fala galera, aqui é o Drake. E se depois de precisar lidar com dezenas de sabotagens letais, você precisasse achar um herdeiro para o seu império de corrupção, o que você faria? A história começa lá em 1950, com o Jajá voando de boa no jatinho particular, lendo um livro de botânica e mandando aquele charutão. Atrás dele tem um assistente cochilando, que acorda na hora que rola um barulhão do lado de fora do avião. Quando o velho olha pra trás, a parede do avião arrebenta, e o coitado é finalizado ali mesmo. Depois dessa cena bizarra, o Jajá corre pra cabine, onde o piloto já tá quase surtando pra evitar a queda de aproximadamente 15 metros por segundo. E o magnata chega à conclusão de que a única coisa que dá pra fazer é dar um jeito de nivelar o avião e torcer pra pousar vivo. Mas parece que o karma é instantâneo, porque na mesma hora uma outra turbina começa a pegar fogo, e o coitado do piloto começa a surtar. Afinal de contas, ele alertou a Jajá vários motivos pra eles não viajarem, como más condições na pista, no clima e na própria estrutura da aeronave. E agora, eles estão sendo alvos de uma sabotagem, e se sobreviverem, o piloto garante que vai denunciá-lo pra Agência Europeia para a Segurança da Aviação. No entanto, o Jajá nem dá muita bola para o cara, e apenas o demite, e antes da discussão continuar, o babaca o ejeta dali. O Jajá pega o comando do avião e consegue pousar num milharal, e agora vemos que ele tá sendo julgado no pós-vida para ver se entrará ou não no céu. Até a avó dele tá lá do lado, mesmo sem nem lembrar quem ele é direito. E ouvimos que o Jajá vem de uma família sem escrúpulos, que morava numa casa fria, e por isso o rico passou a levar uma vida fria. Nisso o Knav abre o caixão que mostra um jovem despertando. Aí o Jajá volta à vida no mundo mortal e se levanta ferido, e mesmo assim o velho consegue caminhar pelo milharal enquanto mastiga um milho. E enquanto isso, descobrimos que o homem tá sendo procurado pelas equipes de resgate. Agora os jornais contam que o cara tem 8 filhos e uma filha que quer virar freira. Fora isso, o Jajá é um dos empresários mais ricos da Europa, mas construiu tudo no esquema da trapaça, fraude e ilegalidade. Não é à toa que o apelido dele é Senhor 5%, porque sempre mete pelo menos 5% de comissão em tudo que é negócio. Daí, enquanto um repórter entrevista o piloto ejetado, o Jajá aparece revelando que sobreviveu ao vivo, mas que tá sendo obrigado a segurar seus órgãos vestigiais, que são estruturas do corpo que a gente nem usa mais por causa da evolução da espécie, como o apêndice, o dente do siso, os pelos e até o cóccix. Passa um tempo e o Jajá tá lá, cercado de enfermeiras que preparam um banho, dão remédio, cuidam dos curativos, servem até champanhe. Enquanto isso, políticos do mundo inteiro se juntam só pra falar do Jajá, que é o único motivo pra tanto inimigo sentar na mesma mesa. E o motivo disso é que o empresário engana banco, foge de imposto, tem capanga na justiça, mexe até em guerra e tratado de paz. Por isso, tá todo mundo pronto pra acabar com o Jajá e com as empresas dele. Só tem uma coisa que ele não dá conta: nossa meta de 1 milhão de inscritos aqui no canal, que vai chegar esse ano. Aí a gente conhece a Liesel, a filha que quer ser freira. Quando ela chega no palácio do pai, um outro cara já se senta no canto da sala, e o Jajá já chega pra conversar com ela. Como ele é direto ao ponto, já fala que chamou a Liesel pra dizer que ela vai ser a herdeira de tudo, caso consigam finalizar ele. E a menina até estranha, já que o cara sempre sobrevive e ainda tem uma penca de filho pra assumir o seu legado. A questão é que o Jajá tem seus motivos secretos pra não querer os outros como herdeiros, e a Liesel até lembra que faz 6 anos que não vê o pai, a ponto de achar até que ele tá doente. Mas o cara nega e fala que vai continuar na mira de todo mundo, e por isso quer preparar a filha pra não deixarem os inimigos pegarem tudo. Em seguida, o Jajá reconhece que tem papos de família pra resolver, mas como agora é hora de negócios, ele mostra umas caixas com segredos da empresa. Mas antes de abrir, a Liesel já encosta na parede e pergunta na lata se o pai dela finalizou a mãe dela. Isso deixa o Jajá incomodado, porque gostava da mulher. Quando a Liesel fala dos boatos, ele admite que já contratou uns mercenários pra serviço sujo, mas nunca finalizou ninguém, e ainda diz que vai processar quem inventou essa história. Depois dessa dúvida, a Liesel já manda na lata que quer ser freira, apenas pro pai dela negar essa decisão. E aí aparecem os outros filhos do Jajá: Jasper, David, Philip, Michael, Harry, Jamie, Samuel, Steven e Thomas. Só que o velho nem entende porque os filhos estão ali, já que moram do outro lado da rua, e isso provoca o Jasper a lançar uma flecha numa das caixas, já que o pai dela lhe deu uma besta. Aí vem o segredo das caixas: uma tem plano de barragem, outra é sobre canal, tem também túnel e o trabalho pesado, que o Jajá já fala que vai ser tudo na base da escravidão mesmo. Já a redonda guarda contatos com empresários de transporte, mineração e ferrovia. As pequenas são dos acordos com os mandantes do setor financeiro e do mercado clandestino. Ou seja, o Jajá conhece todo mundo que manda em alguma coisa. Mas no final da explicação, o Jasper atira uma flecha pegando fogo, o que faz o velho ir cautelosamente pegar a besta do seu filho. Aí conhecemos o Bjorn, que é um tutor contratado pelo Jajá que nem reconhece o rapaz de primeira, só que ao se lembrar já manda o mordomo pegar o polígrafo. Nisso vemos que o Jajá vive contratando o tutor pra aprender tudo quanto é coisa, tanto que o Bjorn vai ensinar sobre inseto. E antes de continuar a conversa, o Jajá ainda solta uma flecha pra não levar outro ataque dos filhos. Assim, o Jajá fala que o plano é garantir pelo menos 5% de cada negócio pelos próximos 150 anos, e a Liesel chama isso de loucura. E mesmo que o pai dela concorde, ele garante que vai rolar. E por fim, vemos uma caixa pendente, que é uma lacuna pra ser preenchida mais tarde. O problema é que ao voltarem pra mesa, a garota deixa claro que pretende estudar pra ser freira, e não pretende assumir
assumir os negócios do pai dela, que insiste que ela irá sim herdar tudo, independentemente da sua fé. E aí os dois são chamados para almoçar o pombo cozido, e como a Liesel se alimenta só de cascas de pão, o Jaja chama o Bjorn para comer. Daí, ele usa um teste de polígrafo para averiguar se o rapaz está envolvido com espionagem industrial ou tentativas de finalização. E o coitado, mesmo assustado, nega o que é verdade. E aí, na hora em que a bebida do empresário é servida, o mordomo pinga um líquido que mostra que há veneno ali. Galera, uma curiosidade é que não existe exatamente um líquido universal para revelar venenos, já que isso normalmente é feito em análises de laboratório, ou com kits que detectam substâncias na bebida por meio de reagentes que mudam a cor do líquido se tiver algo errado. Voltando para a história, a Liesel reza e fala sobre o fato de ter sido escolhida como a herdeira do pai dela, e no decorrer dos dias ela o acompanha e faz perguntas sobre os negócios da família, como o fato de quanto os escravizados vão receber, e a resposta é que será só uma pequena ajuda de custo. E o velho questiona se Deus é contra a escravidão ou se há algo sobre isso na Bíblia, e a jovem garante que ela desgosta dessa ideia. E após essa questão, a Liesel comenta que as pessoas que moram numa das regiões controladas pelo Jaja passam muita fome, e o velho reconhece que seus negócios controlam os grãos de lá para aumentar o nível de pobreza. Aí o plano dele é fornecer os alimentos para aquele lugar de acordo com as suas estratégias, e o Bjorn pergunta se isso é ético, coisa que a Liesel nega e garante que é coisa de quem merece ir para o inferno. No entanto, a menina nota que essa é uma oportunidade para usar os bens do pai dela para a caridade e boas coisas, e ela até acha que no fundo o empresário também deseja isso, e enquanto ele mostra a ela uma obra de arte, o Jaja revela a senha de um cofre que a filha dele só achará depois de receber o testamento. Em seguida, os dois observam um cacto, e a Liesel questiona a origem. No momento em que o pai dela fala que veio do México, a menina o corrige, pois a sua dúvida é de onde vem a brutalidade do Jaja. E ao respondê-la, o velho revela que não é culpa dele, pois é algo que vem de família, já que a única pessoa da sua família que se importou com ele foi sua babá, até ela ser demitida por ter ultrapassado os limites. Ao anoitecer, a Liesel fica com os seus irmãos olhando a explicação do Bjorn sobre borboletas, e no dia seguinte, o Jaja comenta que, embora pareça que a mãe da filha dele se finalizou, o principal suspeito pela finalização é o seu meio-irmão, o Nubar, que sempre foi uma inimizade do magnata, e mesmo assim eles ainda faziam negócios juntos por meio de um intermediário. Descobrindo isso, a Liesel afirma que precisam levá-lo à justiça, o que faz o Jaja chamar o seu tabelião pessoal, e ele garante que se a jovem assinar o contrato, ele vai garantir que o Nubar seja punido cruelmente pelo que fez, e na hora da verdade, a garota decide rezar para pedir sabedoria a Deus, e afirma ao pai dela que seu tio deve ser levado à justiça. Além disso, a menina exige que não haja mais escravidão, fome e nem separação na vida do empresário. Assim, o Jaja parece concordar, e na hora em que a Liesel assina o documento, um engravatado tira o terço da mão dela, afinal agora ela não é mais uma freira, e vai receber um outro ainda mais luxuoso mais tarde. Na sequência, vemos todos os irmãos reunidos num jantar pela primeira vez, e na hora em que as crianças rezam, o Jaja manda a filha dele não forçá-los a seguir numa religião, só que agora é muito tarde pra isso. Daí, uma das crianças nota que a sopa é melhor do que a comida que é servida a eles, coisa que o pai dela concorda, já que a cozinheira dele é melhor. Aí o magnata bate o pé pra chamar a chefe de cozinha no andar de baixo. Nisso, o Bjorn mostra um louva-a-Deus que parece assustar as crianças, e o Jaja acha um absurdo seus filhos temerem aquilo, além de mandar o tutor guardar o inseto. Quando a cozinheira aparece, e o velho comenta com ela os elogios pra sua comida, e depois disso, um dos meninos pergunta se o pai dela já jantou com o pai dele na infância, coisa que o homem nega na hora. Com isso, o magnata cria uma nova regra para os seus filhos, que podem ter apenas 2 amigos que serão livres para frequentar o palácio. Após essa medida, um dos meninos brinca com o fato de haver uma goteira na sala, o que faz o pai dela mandar consertá-la na hora. E tirando isso, o Jaja cria um lema para os seus filhos, que é, quebre mas não dobre. E ao ver que um dos garotos está olhando um quadro, o homem lhe aconselha a nunca comprar boas fotos, e sim artes. E observando tudo isso, a Liesel questiona o porquê de o magnata adotar crianças para essa loucura. Ao respondê-la, o cara esclarece que joga com as probabilidades, porque filhos adotivos podem se sair melhor do que biológicos, sem contar que, de acordo com ele, um dos meninos pode ser até mais inteligente que o Einstein. E se há potencial para que o menino seja mais inteligente que o Einstein, o seu QI deve ser bem alto, já que a comunidade científica diz que o QI dele se aproximava de 180. Por outro lado, vemos os líderes políticos se reunindo para falar sobre os rebites, que são muito importantes para a construção civil, e o plano deles é aumentar o preço deles para desestabilizar o Jaja. E o magnata, que tá tomando banho, nota que a sua máquina tá imprimindo várias informações sobre o aumento dos preços do produto. Assim, a primeira coisa que o velho faz é acordar a filha dele para alertá-la de que vão viajar em breve. E por mais que o Jaja mande fazer o que ele fala, a Liesel bate o pé para saber o que tá acontecendo. Aí, o velho explica que uma sabotagem industrial dos seus inimigos aumentou o preço do rebite, que antes era manipulado por ele, e isso afeta o mercado de materiais de construção por inteiro. Daí, descobrimos que o Jaja já tá preparando a sua mudança, e até acionou 2 caras para incendiarem o palácio. E o velho adianta que nos próximos dias eles se encontrarão com os homens mais poderosos do mundo para negociações, já que eles estão tendo problema com a lacuna, que pode ser considerada uma perda muito grande de capital. Em seguida, vemos que os políticos estão prevendo os próximos
próximos passos do Jajá, que provavelmente irá visitar todos os seus aliados nos próximos dias, e os caras até acham um raio-x do velho, que sofreu um traumatismo craniano grave, além de ter parafusos e porcas no seu crânio. Ao amanhecer, os três estão reunidos no avião e a garota pressiona o pai dela sobre o que há na caixa de frutas, apenas para o Jajá revelar que são granadas de mão que ele usa por precaução, já que são mais baratas que uma bala. E após isso, o velho usa um polígrafo para falar ao Bjorn que agora ele será seu secretário administrativo e deverá carregar uma mala que carrega toda a moeda líquida no nome do Jajá, ou seja, nunca vai poder perdê-la. E depois desse papo, o cara explica ao magnata sobre como uma libélula é capaz de acompanhar o avião, mas ele é interrompido na hora em que o velho entra numa cabine. Essa acaba sendo a brecha para o rapaz e a Liesel conversarem, já que a garota o questiona sobre a sua religião, e o Bjorn fala diversas coisas, como quando foi sua última confissão, e o fato de ele ser um ateu por conta da ciência. Aí a Liesel questiona se o rapaz é casto, e ela nem sabe o porquê de ter perguntado isso, só que o Bjorn retorna a mesma pergunta à garota, que até a acha um absurdo já que ela estudou para ser freira. Porém, o moço explica que a jovem seria bonita mesmo se fosse de um bordel. Voltando, o Jajá manda os dois prepararem os seus documentos antes de pousarem, e ao vê-lo sem suas documentações, a Liesel questiona, apenas para que o velho diga que pessoas comuns querem ter a sua cidadania reconhecida em qualquer lugar, mas ele é diferente, tanto que nada das suas coisas é reconhecido pela lei, ou seja, no papel, o Jajá tem uma única residência legal num barraco em Portugal, tem outro domicílio oficial numa barraca do Mar Negro, e a sua única residência certificada é um penhasco subsaariano, que só pode ser acessado com montarias. Só que a conversa é interrompida quando os três escutam um baque, o que deixa todos em choque. No entanto, o Jajá comenta que esse barulho aconteceu na última sabotagem de avião, e como agora ele não explodiu, todos estão seguros. Daí, vemos os três no meio do deserto, e enquanto o Bjorn olha, um besouro rola bosta, ou escaravelho, e pra quem não sabe, esses besouros rolam bolas de esterco que usam como fonte de alimento e local para depósito dos seus ovos, e essas esferas são criadas a partir das fezes de herbívoros, e por incrível que pareça, eles são bem importantes, já que eles ajudam na qualidade do solo e controlam a população de parasitas das fezes. Já os dois conversam e o Jajá admite que sempre esteve espionando a filha dele e cuidando de cada passo dela, porque nunca perdeu o interesse por ela. E na hora em que a garota comenta isso, o velho a corrige, dizendo que isso foi só uma forma de prestar atenção nela. Acontece que de longe o Jajá vê a caravana do príncipe, só que ao ver bem, ele descobre que são mercenários. Pra piorar, um dos seus funcionários é finalizado na hora em que tenta pegar as granadas, mas eles, felizmente, são salvos pelo príncipe Farouk. Nisso o rapaz presenteia o Jajá com uma faca mais uma vez, e o velho até a troca com a filha dele, que também preparou uma lâmina para se defender, e para ser respeitoso, o empresário dá ao príncipe uma das suas granadas. Na sequência, o grupo viaja pelos trilhos do túnel construído, e é obrigado a parar no meio do caminho, já que ainda falta um trecho a ser feito pelos operários. E do outro lado, um trem se aproxima carregando o Leland e o Regan, que logo de cara se enfurecem com o Jajá por conta da lacuna que prejudicou seus negócios. Isso cria uma discussão generalizada entre o príncipe, o magnata e os outros dois empresários, e para evitar que a aliança entre eles se quebre, o Jajá decide resolver isso com arremessos de basquete. E enquanto o magnata e o rapaz são péssimos nisso, os outros dois são ótimos. Assim a disputa se inicia, e de um lado o Leland e o Regan acertam todas, já os dois sempre falham miseravelmente, e em certo momento o Farouk até se sente ofendido, já que o Regan xingou a mãe e rainha dele. E ao ver que tá sem saídas, o Jajá decide imitar o Leland, e isso acaba o fazendo cair feio no chão, e em paralelo, o Bjorn e a Liesel aguardam o fim do jogo dentro do trem, e com muito custo, o rapaz consegue convencê-la a sair um pouco da sua santidade e tomar uma cerveja ao seu lado. Aí, conforme bebem, o Bjorn pergunta à moça se ela conhece o pai dela, coisa que a garota nega, já que sempre conviveram pouco, e ao falarem sobre os objetivos do Jajá com tudo isso, a Liesel reconhece que talvez seja uma tentativa dele se provar pra ela, e o cientista deixa claro que pergunta isso por querer o bem-estar dela. Em seguida, o Bjorn quer saber se ela se apaixonaria por ele, e ao ouvir que a Liesel fez um voto de castidade, o rapaz diz a ela pra parar de flertar com o príncipe. Além do mais, o cara lembra que agora ela é uma mulher de negócios. Nessa hora, vemos o Jajá se sentando pra conversar com a filha dele, e ele desabafa que esteve ao lado dela no seu parto, e que cortou o seu cordão umbilical, além de deixar claro que amou a mãe dela, e nunca teria feito nada contra a mulher, tanto que o velho a questiona sobre o porquê de ela ter ido pra um convento, o que faz Liesel lembrá-lo que foi enviada pra lá aos 5 anos de idade, e na hora em que o Jajá fala que seu objetivo era deixá-la longe dos meninos, ele não esperava que a garota passasse por uma lavagem cerebral, já que a filha dele foi a única criança da qual ele quis ser um bom pai, tanto que deu o nome da sua avó, que nem lembrou dele ao vê-lo no céu. Todo esse desabafo é bem estranho pra todos ali, já que o velho é o empresário mais astuto e calculista vivo, e aí o Jajá decide desafiar a dupla pra um último arremesso do Farouk, e se o príncipe acertar, os adversários vão precisar cobrir 10% da lacuna, e se errar, o Jajá vai entregar uma maleta com 500 mil francos suíços, e na hora em que o Farouk se prepara pra lançar, o Leland comenta com a Liesel que conheceu a mãe dela, o que faz a garota rezar pela vitória do pai dela antes de conversar. Aí, vemos uma outra visão
visão do Jajá no céu, levando um cervo que ele caçou até uma mesa, e acima dela suas esposas observam tudo. E aí, o homem rasga a barriga do animal, revelando que o seu tributo a elas é dinheiro, e ao ver isto, uma das mulheres afirma que ela não é a filha dele. Depois disso, o Jajá olha para a garota, e comenta que ela tem os olhos dele, e pergunta se alguém já disse isso a ela, e é claro que a menina nega na mesma hora, e de longe, o Bjorn repara que os dois não se parecem, e o rapaz se levanta para ver o que tá acontecendo na cabine. E para piorar, a Liesel reconhece que seus olhos se parecem com os do seu tio no bar, apenas para que o Jajá reconheça que seu irmão não é um humano. E mudando de assunto, o cara pergunta o que a filha dele rezou para fazer o Farouk acertar a cesta, e ao ouvi-lo, a menina garante que não são as palavras usadas, e sim a devoção nelas, o que faz o pai dela elogiá-la pela fé. Em seguida, o Bjorn aparece com o comunicador, já que o Marcey tá ligando para o Jajá, e na hora em que os parceiros de negócios se falam em francês, o empresário fala ao seu contato que o Leland e o Regan concordaram em cobrir a lacuna. No fim da ligação, a Liesel nota que o pai dela mentiu, e ela sabe disso por entender a língua em que os dois conversaram, e o velho fala que isso é apenas uma estratégia de negócios. Aí, o Bjorn nos interrompe ao mostrar que achou dinamites que se detonarão em 18 minutos, o que é um alívio para o Jajá, porque o avião vai pousar em 10 minutos. Agora, vemos que o Leland e o Regan do consórcio Sacramento concordaram em cobrir 10%, e ao chegarem na boate do Marcey, o cara oferece bebidas aos seus convidados, e a Liesel nega, já que nunca bebeu nada além de cerveja e vinho, só que ela acaba aceitando a champanhe também. Na sequência, um dos homens do Marcey aparece com uma carta, e ao lê-la, o rico nota que não é uma carta do consórcio Sacramento cobrindo a lacuna, e sim uma falsificação do Jajá que queria manipular tudo e fechar um acordo. Isso gera uma discussão entre os dois sobre quem irá cobrir a lacuna, o que faz o magnata admitir que não foi ele que escreveu a carta, e sim o Bjorn, o que faz a filha dele ficar brava, já que o pai dela jurou não se meter em falcatruas de novo, só que o cara não dá a mínima, já que ninguém caiu nessa tentativa de golpe, sem contar que o consórcio Sacramento cobriu 10% e o Farouk 5%. Assim, o Jajá faz de tudo para manter seu negócio com o Marcey, até que eles são interrompidos no momento em que um grupo liderado pelo Sérgio chamado Milícia da Liberdade Radical Intercontinental aparece para roubar todas as pessoas na boate, porque toda a grana que conseguirem será usada para ajudar professores pobres e agricultores, assim como infraestrutura para tratamento de água. Depois disso, o cara espalha seus panfletos políticos para todos, e o que mais incomoda o Marcey não é o risco de vida que todos estão passando ali, e sim o fato de os caras estarem atirando no seu teto, o que faz ir tirar satisfações com os guerrilheiros. E na hora em que o líder deles vai atirar no cara, o Jajá acaba entrando na frente e levando a bala por ele. Nisso descobrimos que a bala o atingiu, só que o velho não foi finalizado porque as suas credenciais diplomáticas, que pra quem não sabe, essa documentação serve para formalizar a posição de um diplomata como representante oficial do seu país de origem. Ou seja, o Jajá simplesmente anda com uma papelada que pode tornar qualquer pessoa um diplomata em qualquer país. Continuando, o empresário pede ao Marcey para que tire a bala alojada na sua barriga, e o dono da boate faz isso, além de decidir manter seus negócios com o Jajá, que praticamente salvou a sua vida. E agora vemos que o cara tá cobrindo 12,5% da lacuna, enquanto o consórcio Sacramento cobre 10% e o Farouk 5%. Um tempo depois, vemos eles em outro lugar, e o Jajá manda a filha dele não falar nada sobre a lacuna para o Marty, e ao entrarem na embarcação e passarem por toda a triagem da segurança do lugar, eles finalmente chegam ao chefão e aliado de negócio deles, que é o Marty, além de o Jajá admitir que vai precisar de uma transfusão de sangue. Aí, ao se cumprimentarem, o magnata comenta que levou uma bala, mas as suas credenciais diplomáticas te salvaram do pior, o que faz seu parceiro oferecer um pouco de sangue, já que é doador universal. E ao iniciarem a reunião, a primeira coisa que o Marty faz é deixar claro que não vai cobrir a lacuna. Ao ouvir isso, o Jajá desconversa sobre o assunto e insiste que essa é uma conversa amistosa, até que ele desmaia, e nesta hora voltamos para o céu, em que uma Liesel criança fala sobre a noite em que saiu escondida do seu quarto depois de escutar uma confusão em sua casa. E ao ver o pai dela, o homem explicou que a partir daquele momento, a mãe dela não moraria mais com eles. E depois de pouco tempo, a menina foi mandada para um convento, e o Knav, que é o advogado do Jajá, deixa claro que não é correto julgar usando as lembranças de uma criança, e o velho estranha o fato de estar sendo julgado. Assim, o cara finalmente recobra a sua consciência. E enquanto o Marty doa sangue, a primeira coisa que o Jajá faz é revelar à filha dele que no passado a mãe dela possuía muitos amantes, e mesmo que ele também a traísse, o magnata se revoltou, já que um deles era o seu irmão, o Nubara. Com isso, o Jajá falsificou uma carta dela, dizendo que ela também traía o Nubar com o secretário do empresário na época, o que provavelmente fez o tio da Liesel finalizar a sua mãe e o suposto amante. A única pergunta da jovem é se o pai dela a amava, e na hora em que o velho responde que até gostava da mulher, a filha dele te dá um tapa na cara, além de dizer que o Nubar deve ser levado à justiça, e enfim perdoar o Jajá. Nessa hora, o empresário estranha, já que a filha dele perdoou tudo facilmente, e ela dá outra bofetada, porque além de não esperar nada de bom vindo do pai dela, a menina também aprendeu a perdoar no convento. Dessa forma, o Jajá volta para os assuntos de negócio e entrega um novo trato ao Marty, que manda seu subordinado pra a transfusão de sangue, e pra piorar, simplesmente arremessa
arremessa a carta pela janela, o que faz os dois e o Marseille discutirem. O Jajá reconhece que o rombo gerado pela alta dos preços dos rebites foi bem sério, e revela que o consórcio Sacramento vai arcar com 10%, o Farouk 5% e o Marseille 15%. E a porcentagem do francês aumentou, já que o empresário levou um tiro por ele, e por isso o velho insiste para que o Marty também arque com alguma parte. E como o marinheiro não tá cooperando, o Jajá saca uma granada e tira seu pino, e ele manda a filha dele sair dali, e ela nega, o que simplesmente prejudica a ideia dele de se ameaçar explodir todos ali, e isso acaba fazendo o Marty concordar em ajudá-los. Por outro lado, os políticos estão rastreando cada passo do Jajá e as dificuldades que ele vem tendo com os seus aliados, sem contar que os caras acabam descobrindo que a herdeira da riqueza do inimigo dele será a Lizel. Agora, descobrimos que o Marty vai lidar com 20% da lacuna. Por causa disso, o Jajá vai atrás da sua prima, a Hilda, e ao vê-la, o empresário pede a mão dela em casamento, e esclarece que será uma união só romântica, já que a filha dele vai herdar toda a sua riqueza. Ao vê-lo, a loira pega e coloca a aliança, e depois disso ela fala a Lizel que o pai dela e do Jajá eram irmãos que criaram um gás letal usado como arma de guerra. Só que num desentendimento, eles tentaram se finalizar usando essa toxina, e como usaram uma versão mais fraca, nenhum se finalizou, e a maior consequência foi a separação dos dois. Mas o pai dela acabou ficando sequelado, e antes de ser finalizado, o velho disse a ela que o motivo da briga foi quem podia lamber quem. E o Jajá comenta que o pai dele deu um último conselho, que era achatar qualquer um no seu caminho. E após essas palavras, o finado excluiu o empresário do seu testamento. Sem contar que o velho queria ser mumificado numa pirâmide, mas o Jajá não cumpriu o seu desejo e simplesmente o cremou. Aí o empresário volta a negociar com a sua prima, que até adianta que pode se casar com ele, porém se nega a cobrir a lacuna, já que isso vai contra os ideais dela. Ao ouvi-la, o Jajá tenta usar a cartada sentimental de ser o primo favorito dela e seu futuro marido, mas nada adianta, e o empresário comenta com o Bjorn que, dependendo do país, ele não poderá ter acesso ao patrimônio dela mesmo casado. Agora, a Lizel vai conversar com a Hilda, e ela pergunta para a prima dela quem teria sido o responsável por finalizar a sua mãe, e se o Nubar é de fato o pai dela, só que a loira não sabe responder nenhuma das perguntas. Galera, uma curiosidade é que o Jajá é inspirado num empresário filantropo armênio e britânico, chamado Kalost, que desempenhou um papel bem importante na disponibilização das reservas de petróleo do Oriente Médio para o desenvolvimento do Ocidente, além de ser considerado a primeira pessoa a explorar o petróleo iraquiano. Um tempo depois, vemos que o empresário recebeu um pacote diplomático com diversos itens, mas só te chama a atenção uma carta que mostra mais uma outra medida política e financeira contra ele, que caso o Jajá não compareça e lide com isso, acabará sendo preso e extraditado. Só que antes de pensar em como lidar com mais uma sabotagem, o pai dá um presente à filha, que tá completando 21 anos, e ao mandar o Bjorn entregar uma carta com as novas coordenadas para o piloto, nenhum deles entende a letra do empresário. Isso o força a ir até a cabine do piloto, e quando Bjorn e Lizel ficam a sós, o rapaz começa a fazer alguns batuques, o que faz a menina acreditar que ele tá usando o código Morse para dizer ele tá mexendo nela. E a princípio, o cara obviamente não entende, já que não teve o objetivo de se comunicar, mesmo que saiba um pouco de código Morse. Aí, a Lizel explica que aprendeu essa comunicação ao trabalhar organizando os livros do convento, e pra piorar, a dupla descobre que o piloto acabou bebendo uma cerveja envenenada, e por causa disto foi finalizado, o que força o Jajá a assumir a direção da aeronave. E como se não bastasse, um caça aparece para caçá-los, e o empresário o reconhece como um antigo funcionário, e o fato de estar sendo caçada por um jato faz a Lizel deserdar a si mesma da sua família. Daí, o sujeito começa a atacar a aeronave deles, o que faz o Jajá mandar o Bjorn atirar uma das suas granadas se o cara voltar a se aproximar. Na sequência, vemos que o avião deles caiu no meio da mata, e agora é revelado que, na verdade, o Bjorn é um agente infiltrado pelos Estados Unidos para seguir cada passo do Jajá como um espião. Assim, o infiltrado explica toda a sua trajetória até se tornar um agente de espionagem estadunidense. Daí, ele revela a sua verdadeira aparência. E ao vê-lo assim, o empresário parte para cima dele, apenas para ser arremessado longe pelo espião, que obviamente sabe lutar. Desse jeito, o Jajá decide seguir seu caminho, e no momento em que o Bjorn e a filha dele começam a flertar, o velho acaba sendo pego numa areia movediça, o que faz eles irem resgatá-lo, só que o magnata não quer ser salvo. E depois de beijar a Lizel e se prender numa árvore, o agente pula para salvá-lo. Enquanto isso, o Jajá fica cara a cara com Deus, que deixa claro o fato de ser contra a escravidão praticada pelo homem. E no fim, o pai manda o empresário escolher uma das suas mãos, e após essa escolha, Deus comenta que a humanidade crucificou o único filho dele, que é Jesus. Nesse momento, o Jajá acorda lamentando o fato de ter sido salvo, além de questionar ao Bjorn qual é o objetivo dos seus inimigos, que querem arrancar tudo o que ele tem, sem contar que o velho também se desculpa por ter exposto a filha dele a um risco desse tamanho. Agora, a Lizel volta com alguns livros em mãos, e como a maioria deles é sobre relaxar, ela decide acabar com todos, menos com um que fala sobre blasfêmias. E aí, o Jajá dá o livro para a filha dele, e nesta hora descobrimos que o presente dado a ela é um novo cachimbo. Ao anoitecer, o empresário comenta sobre a sua infância, em que seus momentos mais felizes foram debaixo das escadas, e ele tinha permissão para jantar com os outros moradores da casa uma vez por semana,
que fingiam que o amavam, e a Liesel explica sobre a sua rotina no convento, que começa logo às 6 da manhã. Já o Bjorn fala que na infância ele morava com a sua tia, e desde cedo já usava os insetos da casa para estudar a biologia deles. Daí, o Jaja revela que certa vez disse que dedurou os funcionários da casa ao pai dela, já que eles roubavam coisas. O problema é que o finado apenas o espancou e ficou sem falar com ele por meses. Depois de ouvir isto, a Liesel deixa claro que pretende voltar para o convento, porque lá ela pretende controlar a sua fraqueza de caráter, que parece ser genética, até que o papo é interrompido pelos guerrilheiros. No dia seguinte, o Sérgio comenta sobre o plano do Jaja, que desafia os princípios da economia, e o empresário considera que na verdade está desafiando tudo, e o guerrilheiro logo descobre que o Bjorn é um espião entre eles ali. E ao ver a Liesel, o rapaz comenta que a religião é um suspiro para os oprimidos, o que a jovem concorda e questiona se o moço não é ateu. E embora ele diga que sim, possui membros na sua equipe que fingem ser ateus. Mais tarde, vemos eles voltando para o palácio que não foi incendiado, e a Liesel encontra a Madre Superiora, e na hora em que a jovem fala estar preparada para fazer seus votos, a sua mentora a manda ler a carta escrita por ela primeiro. E galera, pra quem não sabe, quando uma noviça decide fazer seus votos, ela faz um voto de pobreza, que é a renúncia à posse de bens materiais para viver na simplicidade, o voto de castidade, que é levar a vida em celibato, e o voto de obediência, que é sempre seguir as regras da sua ordem religiosa. Já o Jaja lida com seu tabelião e inicia os preparativos para o seu casamento, e enquanto o Sérgio planeja uma forma de roubar um quadro, a Liesel contesta o fato de a Madre Superiora estar a afastando. E aí a freira comenta que possuir coisas mundanas cai bem em outras pessoas, e nem todas elas estão prontas para negar o próprio destino. Por isso a Madre Superiora manda real para Liesel. Ser freira talvez não seja para ela, que era melhor aceitar a herança. E quando a menina pergunta se Deus liga mais pra alma ou pra grana, nem a freira sabe responder. Ao conhecê-la, o Jaja entrega uma grana para que a religiosa possa reformar o convento, e o empresário avisa que deseja se batizar por conta de algumas visões que vem tendo, que provavelmente acontecem pelo efeito profundo da filha dele nele. Depois, o Jasper atira outra flecha neles. Na sequência, os dois vão para o porão juntos, e a Liesel parece duvidar da fé do pai dela, que adianta que tá empenhado em fazer algo que contraria tudo que ele acredita. E nessa hora, o Jaja manda colocar a senha no cofre, apenas para dar uma última caixa de sapato deixada pelo pai dele, e que nunca foi aberta. Nisso descobrimos que a Hilda não arcou com nada na lacuna, o que vai fazer o Nubar precisar dar 50% para preencher o rombo causado pela alta dos rebites. Após um tempo, o Jaja revela que o avô dele construiu o hotel em que eles estão, que seria passado por 5 gerações se não tivesse sido vendido para estadunidenses que faliram o empreendimento. E agora, o velho faz um trato com o Sérgio, dizendo que permitirá que ele leve o quadro, desde que cuide da segurança do casamento dele. Assim, o Jaja usa a Madre Superiora para conseguir contatos na igreja católica, e chegando no Bjorn, o empresário recruta ele como um agente duplo, e por fim, avisa a Liesel que convidou o Nubar apenas para que ela possa acusá-lo pessoalmente. Um tempo depois, todos viajam no avião do Jaja, que ao iniciar seu casamento, recebe todos os seus investidores envolvidos com a lacuna, tem sua união abençoada pelo cardeal contatado pela Madre Superiora, e por meio do Bjorn, o velho conseguiu fazer contato com os espiões que estão o sabotando, e ele garante que irá vencê-los. Daí, na hora em que é anunciado que o Nubar chegou, eles vão recebê-lo pessoalmente, e o magnata logo saca que até o ascensorista foi contratado para finalizar ele, e antes que ele revele o seu mandante, o sujeito se finaliza. Ao chegarem na porta do quarto do Nubar, o Jaja pergunta se poderá adotar a Liesel se ele não for o pai dela, e no momento em que a garota confirma, eles entram no dormitório e encontram o barbudo. E depois de o empresário explicar seu objetivo com aquela reunião, a sua sobrinha explica que tá ali para confrontá-lo sobre a finalização da mãe dela. Aí, o Nubar nega ter feito isso, já que ela não era a esposa dele, e o Nubar logo saca sua granada de mão por precaução. E aí ele pergunta o tipo sanguíneo da jovem, que não sabe responder, e na hora em que o seu tio reconhece que a sobrinha tem os olhos dele, o canalha pergunta se ninguém disse a ela, apenas para o Bjorn negar no lugar da jovem. Em seguida, o Nubar revela que o pai da Liesel era o secretário do Jaja na época. E, para comprovar o seu ponto, o barbudo deixa claro que possui o sangue de todo mundo, coisa que seu irmão contesta. E para provar a verdade, o Jaja usa um polígrafo em si mesmo para provar que nunca finalizou nenhuma esposa dele, muito menos a mãe da Liesel. Nessa hora, a Liesel observa que há um dossiê sobre a finalização da mãe e do pai biológico dela. E depois, a jovem decide abrir a caixa de sapato de seu avô. E lá, vemos documentos, cartas secretas, fotos, a urna com as cinzas dele e as ampolas dos gases venenosos criados por ele e seu irmão no passado. Assim, o Nubar revela que não cobrirá a lacuna e retirará todos os seus investimentos, já que seguirá nos negócios da família, que são a fabricação de armas. E após essa reunião, o Jaja decide ele mesmo cobrir a lacuna causada pela alta dos rebites, tanto que ele formaliza o documento e passa por cada um dos seus sócios, que também assinam. Com isso, o Jaja mostra o grande projeto da vida dele, até ser chamado pelo seu irmão novamente, que agora decide acabar tudo com as suas próprias mãos. E na hora em que o Nubar ataca o empresário, descobrimos que ele foi o responsável por todas as tentativas de finalização contra o magnata. Neste momento, os irmãos começam a se enfrentar em meio a uma perseguição por todo o hotel, e na reta final, o Nubar consegue
consegue derrubá-lo ao puxar o tapete, fazendo com que o Jajá caia no chão. E a justificativa para tanta maldade contra seu irmão é a mesma resposta dada pelo tio sobre a briga com o pai deles no passado, que é: quem poderia lamber quem, eu acho. Ao falar o motivo, o Nubar saca uma toxina e arremessa na testa do Jajá, só que como o frasco não se quebra, o empresário arremessa de volta nos pés do seu irmão, que é tomado pela névoa tóxica, permitindo ao magnata voltar para apresentar a maquete do seu futuro projeto. E ao fundo, o Nubar tenta contra-atacar com a sua granada, mas o veneno logo finaliza o louco de uma vez por todas juntamente da explosão. Depois vemos outra visão do pós-vida, em que a Liesel acompanha o pai dela para levar as cinzas do seu avô para uma pirâmide pequena, e depois de rezarem, a jovem garante que ninguém responde suas orações, e ela faz apenas o que acha que Deus sugeriria. Um tempo após essa confusão, descobrimos que os filhos do Jajá foram morar num quarto simples, e o Bjorn largou a vida de espionagem para dar aulas. Já a Hilda logo se divorciou do seu primo para continuar os seus negócios, e agora o Jajá possui um restaurante, e o esquema fenício, que era aquele em que o empresário estava envolvido, tá evoluindo cada vez mais, e a Liesel reconhece que isso pode ser um retrocesso para a humanidade. Agora, o Bjorn se aproveita do fato de ter conseguido o anel que o Jajá havia dado a Hilda para pedir a mão da Liesel em casamento, e no fim vemos que um outro filho do velho tá auxiliando ele e a irmã no restaurante. E depois de fecharem o caixa, pai e filha começam um jogo de cartas. Fala galera, será que o Jajá conseguirá enriquecer novamente? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.